Olá, pessoal, boa noite. A gente está iniciando nossa aula de número 10 e antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de fazer aqui a correção, né, e alguns comentários da atividade número 3, que vocês tinham prazo, né, até dia 13, sexta-feira, para ter entregue. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, como vocês puderam ver, era um excerto aqui de um recurso, né, de um julgamento de um recurso, e vocês tinham que responder uma pergunta dizendo ou quais, né, as regras de interpretação que foram utilizadas nessa decisão, fundamentando e também destacando os trechos que as representassem. Na maioria, assim, no geral, vocês foram bem, e eu acabei considerando quem conseguiu identificar pelo menos alguma forma, né, alguma regra de interpretação. Como eu vou conversar com vocês, tem uma que é mais predominante e tem outras duas que são mais menos utilizadas, né? Quase implícitas, mas tem como identificar também. Então, sintetizando aqui, né, o relatório, né, e a decisão, basicamente se trata aqui de um recurso de uma pessoa, ou uma empresária, né, na verdade, que queria ter ali, utilizar para si, né, a expressão em São Paulo tudo acaba em pizza. E ela alega que a decisão do juiz seria contraditória, por conta que acabou admitindo, né, o direito dela utilizar a expressão em São Paulo tudo acaba em pizza, só que também acabou, de certa forma, deixando, né, que a outra parte também utilizasse a outra expressão, que é no final tudo acaba em pizza. E aí ela apela, né, dizendo que seria contraditório a afirmação e tudo mais. Então, e aí começa, né, a decisão. Vem dizer, e logo de início a gente tem aqui, como eu disse para vocês, algumas interpretações, algumas regras são mais quase implícitas aqui, né? São bem pontuais. Então aqui a gente já tem a primeira, né? Não interessa vocês saber no momento, e nem era requisito aqui da questão, exatamente questões de direito, de recurso, exatamente, mas se vocês se atentassem, ele menciona aqui alguns artigos e vai tentar, que talvez essa fosse a mais difícil aqui de vocês localizarem, apesar de que várias pessoas já sinalizaram, tá? Apesar de algumas terem colocado outro excerto para fundamentar, mas sinalizaram que era sistemática, né? Então, interpretação sistemática por quê? Pelo entendimento aqui do órgão que julgou esse recurso, se, né, acaso houvesse uma divergência na decisão, seria embargo de declaração, que é um tipo de recurso. Nesse caso aqui, foi uma apelação, né, que é diferente, apelação e embargo de declaração. Tá? Embargos de declaração têm umas hipóteses expressas na legislação, e isso daqui acaba sendo uma interpretação sistemática, porque o relator aqui, a pessoa que julgou esse caso, observou que não seria, que se fosse, no caso, né, uma divergência, seria hipótese de embargo de declaração, que é o que está disposto aqui, é uma das hipóteses, né, que esse é o Código de Processo Civil antigo ainda, já que esse recurso aqui ele é bem antigo. Então, lá no artigo 535, inciso 1, a última hipótese, né, seria de divergência na própria decisão. E então, na verdade, ele acabou utilizando essa interpretação sistemática para dizer que se a alegação realmente fosse de divergência, teria que ser embargos de declaração. Como não foi, ele acabou apreciando aqui a apelação, né? Então, é aquela coisa, né, de você não observar o artigo, né, uma lei ou um trecho da lei que seja de forma isolada. Então, ele bem observou as hipóteses tanto de apelação quanto de embargo de declaração, de certa forma em conjunto, né, de forma sistemática. Então, como eu disse para vocês, aqui era assim bem pontual mesmo,
não era a principal regra de interpretação aqui, até mesmo que não afetou diretamente nas questões da decisão isso daqui. Mas a gente não pode deixar de falar também que é uma das formas de interpretação. Segundo, a gente tem, até destaquei em cor diferente aqui antes eu esqueci, mas são outras duas que a gente tem no caso, que aqui uma parte gramatical, porque ele vai analisar o próprio significado da palavra, né, de contradição. Então, vai analisar aqui o que é contradizer, né, o que é contradição. Então, fazer afirmação contrária ao que se disse. Então, aqui é gramatical. Tem outras questões gramaticais ainda, né, do que seria divergência. Tem mais aqui para frente, né? A expressão em São Paulo tudo acaba em pizza contém duas partes. Então, aqui ele vai fazendo uma análise mesmo é, de gramática aqui nas expressões, né? Então, vai falar de adjunta adverbial. Então, estava bem clara essa parte da interpretação gramatical, né? Eu acho que a maioria de vocês assinalou isso. E outro ponto também que não foi, salvo engano, acho que ninguém acertou essa parte aqui. A interpretação lógica, né? Como eu disse também, né? Apesar da gramatical ser a predominante, aqui a gente tem também um trechinho de uma interpretação lógica, né? Que é utilizada, né, em conjunto. Todas são utilizadas em conjunto aqui. Mas a gente, fazendo essa identificação, a gente consegue ver. Então ele vai dizer, né? Que a contradição seria, e aqui ele vai se utilizar, de certa forma, de um pouco da lógica, né? Dizendo que contradição seria, em princípio, um princípio segundo o qual uma coisa não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser. Isso daqui é assim, acho que é o único trecho que fala da questão lógica, né? Deixa eu aceitar, alguém está chegando, atrasado. Então, esse seria um trecho também que se utilizaria da interpretação lógica, tá? Você saber que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é um pressuposto lógico também básico, tá? Como eu disse, também bem pontual, né? Mas quem colocou uma delas ou mais de uma, teve gente que encontrou mais de uma, gramatical e sistemática, eu considerei, tá? Por vocês ao menos terem identificado uma delas, pelo menos a gramatical, que é a mais predominante aqui, e foi isso, tá? Eu acho que talvez vocês tenham sentido um pouco mais de dificuldade por conta da própria linguagem do, do recurso, mas vocês têm que já ir se acostumando com esse tipo de linguagem, né? Então, eu acho que o exercício, eu achei que foi bem interessante para vocês exercitarem aí essa questão da interpretação, né? Das regras de interpretação. Deixa eu colocar o fone aqui. Começou umas crianças gritarem lá fora. E, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Então, só assim, três regras de interpretação aqui. A mais predominante é a gramatical, né, como vocês puderam ver. A gente tem a sistemática, quando o julgador ali, o relator, analisou as hipóteses de cabimento, tanto de apelação quanto de embargo de declaração, né, lá no iniciozinho do trecho que a gente trouxe. Então, é um resquício aqui de interpretação sistemática e a interpretação lógica, né? Pelo menos nesse pequeno trecho aqui que afirma, né, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então isso é parte da lógica. Então alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Eu já lancei a pontuação, depois eu até queria que vocês conferissem se tiver algum erro ou se alguém que eu esqueci de lançar, vocês me avisem. Manda um e-mail, tá? Professor, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo? Como havíamos conversado em outra oportunidade, o senhor propôs uma resposta padrão para que a gente pudesse se orientar nessa questão aí? Eu fiz a correção agora aqui, né, Thiago? Eu acabei de fazer a correção.
eu não acabei não fazendo um espelho nem nada do tipo, até porque vocês já responderam a questão e vocês, eu acabei decidindo por fazer somente a correção aqui de forma oral mesmo, e até para privilegiar vocês que estão na aula, né? Depois, quem quiser, quem ficar com dúvida e não estiver na aula, mas eu acho que quem fez a atividade está todo mundo aqui, pelo que eu estou me lembrando agora. Talvez falte uma pessoa ou outra, mas aí a pessoa volta, retorna na aula e dá uma olhada. Então, não tinha um formato padrão e nada, não queria nada muito rebuscado de vocês, só realmente que identificassem as formas, as regras de interpretação. Eu até comentei antes de você chegar que são três, né, as regras que, pelo menos que eu identifiquei aqui, né? Mas são três. E, e eu acabei considerando aí de vocês, se pelo menos indicasse uma e justificasse também assinalasse o excerto que correspondesse, eu acabei considerando como certa, por vocês terem identificado pelo menos uma delas. Até porque as outras duas, que foram a sistemática e a lógica, são bem pontuais ali, né? A predominante é a gramatical mesmo, tá? Então seria isso. Aí Entendi. É eu que, não vejo... Oi? não, é que como foi uma questão aberta, eu até gostaria de depois avaliar a minha resposta, né? Porque como eu respondi com as minhas próprias palavras em algumas coisas, né? Eu até Aham. gostaria depois até de dar uma avaliada onde eu errei, o porquê que eu errei, o que que eu escrevi de errado, entendeu? Mas por Sim. esse motivo É, mesmo. sim, é que não, é que, como eu te disse, eu não fiquei na correção de vocês aí, eu não fiquei observando questões de tão minuciosas assim para ficar caçando erro e pelo em ovo, né? Mas eu só queria que vocês realmente apontassem, falar, ó, da forma mais simples possível aí na escrita, não precisava ter escrito de forma muito elaborada nem nada, atividade bem básica. Então, só apontassem mesmo, olha, estão presentes três regras de interpretação da norma: a interpretação sistemática, a interpretação lógica e a interpretação gramatical. E aí, ah, fundamentando, na interpretação sistemática, está presente no trecho tal, que, como eu assinalei para vocês, seria basicamente aqui no início, né? Quando ele traz aqui esses excertos do, de artigo de lei, pelo menos é do CPC antigo, mas é que o recurso é antigo mesmo. Então, ela estaria presente nesse artigo, tendo em vista que o intérprete ou o julgador, ele se utilizou aqui das hipóteses de cabimento do embargo de declaração em conjunto com as questões de apelação, as hipóteses de apelação, para decidir um recurso de apelação. Então, ele não considerou somente a, o cabimento da apelação de forma isolada. Ele também se valeu aqui do artigo e das hipóteses de embargo de declaração para dizer que, se fosse caso de divergência, como a, a pessoa que fez o recurso lá, né, do processo alegou, seria hipótese de embargo de declaração. Então, essa daqui talvez seria o ponto mais complicado de vocês entenderem por conta da própria questão do artigo e tudo mais. Mas algumas pessoas chegaram a apontar a interpretação sistemática. Aí você teria que passar para a segunda, a interpretação lógica, que está, pelo menos onde eu identifiquei, foi somente nesse pequeno trecho aqui. Quando ele está trazendo, né, o que é contradição, ele vai dizer que é um princípio segundo o qual uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, isso é um pressuposto lógico básico também, justificando, né, nesse ponto. E por fim, a gramatical, que é a mais evidente aqui, que eu acho que a maioria inseriu, que estaria presente em vários trechos, né? Aqui ele vem definindo também o que é contradição, o que é, divergência, e aqui onde está bem mais evidente mesmo, onde ele trabalha das expressões, né? Em São Paulo tudo acaba em pizza, ele vem destrinchando a própria expressão, né? De forma a fazer uma análise gramatical mesmo, em si. Falando de adjunta adverbial, de lugar, enfim. E aí era só assinalar, nem precisava ter escrito muita coisa. Teve gente que trouxe a definição de todas as regras, e, enfim.
isso não era necessário, era só mesmo para apontar quais estavam presentes e justificar e grifar, né? Mas então por isso que eu não achei necessário trazer um excerto escrito aqui para vocês, um espelho, porque era algo bem simples mesmo, tá? Então se você apontou alguma delas, tá? Alguma delas e justificou minimamente ali, eu considerei como correta, tá? Aí é como depois, como eu estou corrigindo aqui oralmente, aí depois vocês vejam lá as respostas, dá uma olhada onde errou e tudo mais, por meio da própria aula mesmo. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, pessoal, vamos então para a aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 da Teoria Geral do Estado, que inclusive é a nossa última aula, tá? Do semestre. Eu ia fazer mais outra, só que como o assunto é bem relacionado, né? Eu acabei aglutinando tudo hoje e a gente vai dar conta aí de terminar assim. Então, vai ser a parte 2 aqui. E aí vocês vão ter uma semana que eu vou deixar para vocês estudarem, revisarem o conteúdo. Inclusive, eu vou ficar à disposição no horário da aula, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. E aí na próxima, depois da semana que vem, já vai ser a prova de vocês. Deixa eu confirmar, mas é isso mesmo. Isso. É que eu não sei exatamente se a prova vai cair na terça, eu imagino que sim. Que a gente ainda tem que definir o calendário, como fez o bimestre passado, né? Para mandar geral para todo mundo. Mas vai ser na próxima, daqui 15 dias, né? De qualquer forma. Então aproveitem a última aula para fazer esses estudos aí, dar uma retomada. Então hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre as finalidades do Estado, vai falar um pouco também sobre formas de governo. Deixa eu só retomar aqui, tem bastante conteúdo ainda hoje. A gente vai falar de formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo e um pouco sobre democracia ao final, tá? Então tem bastante conteúdo, também precisa ter uma boa atenção aqui na aula de hoje, porque são conteúdos, são temas importantes, tá? Já da parte de teoria geral do Estado. E alguns pontos, eu, por exemplo, como separação de poderes, eu não vou ficar entrando muito, até nem coloquei aqui como ponto da aula, até porque não está na ementa. Até seria parte do conteúdo em si de teoria geral do Estado, mas não está na nossa ementa e vocês vão ver isso em outras disciplinas, como, por exemplo, constitucional. Vocês vão retomar essas questões aí, como vão ver também outras, né? Em constitucional, vocês acabam retomando algumas questões de teoria do Estado, e mas tem alguns pontos que a gente tem que focar um pouco mais na aula de hoje. Para iniciar a nossa conversa, então, eu vou começar falando um pouco, né, sobre o Estado contemporâneo. Nas aulas passadas, ou melhor, na aula passada, né, de Teoria Geral do Estado, a gente falou um pouco sobre o surgimento, né, da origem, de onde veio, como que surgiu o Estado como a gente tem hoje. E a gente falou, na verdade, até o surgimento do Estado moderno, né, que é considerado o Estado moderno. Esse Estado moderno ele surgiu já na Idade Moderna, né, século XV, XVI ali, mais ou menos, e ele veio, na verdade, como se fosse uma resposta ao modelo anterior de feudalismo, né, que tinha um poder muito descentralizado, muito fragmentado. E o Estado moderno, ou Estado nacional, né, se a gente quiser falar, ele surgiu como uma forma de unificação e ele veio com uma força muito grande de unificação, né, desses estados, desses povos, enfim, que estavam sob o domínio ali de alguns
países, né, reinos, na verdade, depende a localidade. E isso criou espaço principalmente para o surgimento das monarquias absolutistas, que acabaram se desenvolvendo e ganhando muita força nesse período por conta justamente dessa unificação. Até o século até o século XVIII, mais ou menos, né, que aí começaram a surgir ali as revoluções liberais, que acabaram por colocar por terra algumas questões ali do absolutismo, tá? Pelo menos na maioria dos países. E a partir daí que a gente vê, depois de um certo tempo, na verdade, a gente vê o surgimento do Estado contemporâneo. Então, o Estado contemporâneo é o que a gente tem hoje, tá? Se for falar contemporâneo, porque está aqui nos dias atuais. Então, a gente pode. Não tem um marco muito exato, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, são fatos e questões que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a gente pode pensar em Estado moderno, mais ou menos do século XV, XVI, até o século XX, por volta do século XX, tá? Apesar de ah, não ser exatamente o modelo mais de absolutismo, né, de monarquia absolutista, que, como eu disse, foi muito forte lá no século XVI, XVII, o Estado ainda era considerado como um Estado moderno por algumas questões específicas, principalmente pela forte influência do liberalismo e tudo mais. E depois, com algumas crises, tá? Principalmente no decorrer do século XX, as duas grandes guerras, questões sociais que marcaram muito essa virada mesmo, né, de paradigma de um Estado considerado moderno para um Estado contemporâneo. Então, o Estado contemporâneo ele vem surgir justamente nesse cenário de crise estrutural daquelas, daquelas questões que eram a base do Estado moderno, né? Por exemplo, a ideia de soberania, que era muito forte mesmo, ela veio, de certa forma, a ceder espaço por conta das questões de direitos humanos, tá? A própria globalização influiu também nessa questão da soberania, né? Até onde vai a atuação ali de um poder soberano, de um Estado. Então, por que tem relação com os direitos humanos? Por... Tem uma moto na rua fazendo muito barulho, não sei se vocês estão escutando. Por que que essa questão da soberania tem a ver com os direitos humanos? Justamente por conta das grandes crises e das grandes violações aos direitos humanos que ocorreram durante o século XX, em destaque aqui as duas grandes guerras, né, principalmente a Segunda Grande Guerra, que causou aí prejuízos, afetou, na verdade, né, criou danos que iam para além de um país, né, então envolveu-se aí praticamente grande parte do mundo com questões humanitárias e, enfim, violações aos direitos humanos. E os direitos humanos eles vieram justamente tentar mitigar um pouco dessa soberania, dizendo que existem questões que não necessariamente um Estado ele pode ter essa autonomia totalitária para resolver, né? Então, tem questões que sim, que pode ser violada a soberania, como os crimes contra a humanidade, que foi o que realmente ocorreu aí de forma muito escancarada nesse século XX, né? Como a gente pode citar o Holocausto e, enfim, várias outras. O que mais chamou atenção foi o Holocausto, né? Que mais ganhou aí destaque naquele período. Mas diversas outras questões, como a própria questão da guerra em si, né? Então, tudo isso diz respeito aos direitos humanos, justamente porque os direitos humanos vieram e lá, principalmente em 1948, quando surgiu a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criação da ONU. Então, a ONU é uma organização, né, de forma que tem essa proposta universal, né, mundial, de congregar esses direitos que seriam direitos de todas as pessoas. E, inclusive, a partir de então, passaram a surgir ah, algumas questões de âmbito internacional, o desenvolvimento muito grande do direito internacional,
com, por exemplo, a submissão de diversos países a tribunais internacionais, tá? Então, tudo isso afeta diretamente a questão da soberania. Você ter um país, por exemplo, o Brasil, só que em determinadas questões, é óbvio, por vontade, isso foi um assinado acordo pelo próprio país, né? Abrindo mão de certa parte da soberania em determinadas questões que podem ser sujeitas aí a determinados tribunais internacionais, tá? A gente tem o Tribunal Penal Internacional e tem outras instituições aí que acabam exercendo algum tipo de influência, né, sobre os países, tá? Apesar disso ser muito criticado por uma série de pessoas e também não ter a efetividade que foi planejada, né, em muitos casos, mas eu acho que a gente está no caminho, né? No caminho para tentar evitar que outras injustiças e outras violações aos direitos humanos, como vieram ocorrendo no século XX, voltem a ganhar espaço. Então, essa ideia de soberania como algo absoluto caiu por terra, principalmente por conta de questões ligadas aos direitos humanos. Outro ponto, os limites da regulação territorial, tá, dos próprios estados foram questionados, colocados em xeque, né, em razão do fluxo de riqueza que agora é globalizado. Então, imaginem, né, antes a gente tinha uma determinada, enfim, o comércio que era interno do país. É claro que existia importação, exportação, né, as trocas, só que não como hoje, né? Não como hoje, que a gente tem empresas, que a gente tem multinacionais, transnacionais que têm sede em um determinado país, mas que têm empresas aí filiais pelo mundo todo, né? Então a gente vê que esse fluxo de riqueza agora ele não está mais centralizado como era antes, né, no âmbito interno, ou muitas vezes com poucas relações ali entre os países. Hoje, o Brasil mesmo tem relação com inúmeros países, né, na questão do comércio, enfim, é algo muito aberto mesmo. Se a gente for pensar no século XIX, por exemplo, a gente basicamente mantinha relação no início com Portugal, porque ainda era colônia, depois com Inglaterra, e isso perdurou até o início da República ali, né, que passou a manter um eixo mais norte e sul ali com os Estados Unidos, e isso se mantém até hoje, né? Mas se a gente for pensar recentemente, o Brasil ele abriu muito as portas, né, para a questão internacional. Não só o Brasil, né? Estou dando como exemplo, mas só para vocês verem como essa questão da globalização ela afeta também as questões de regulação territorial. Então, por vezes, o Estado ele tem que criar mecanismos que regulem não só questões ligadas aos brasileiros, mas também questões ligadas ao âmbito externo, né? Empresas que não são do Brasil, mas que estão aqui no território, que estão explorando, que estão gerando riqueza, emprego, enfim. Então, tudo isso, né, envolve. Além disso, o próprio povo, né, a própria população vai ganhar uma certa identidade mais globalizada, mais internacional, ou cosmopolita, se vocês quiserem chamar, com essa reunião de estados, países, né, em associações mais amplas. Por exemplo, a União Europeia, Mercosul, apesar de não ter nenhuma no mundo, na verdade, teve uma, um desenvolvimento tão grande como a União Europeia nesse âmbito de interrelações mesmo entre os países, né? O Mercosul é mais comercial, a gente tem NAFTA, a gente tem algumas lá dos países asiáticos, que eu não me lembro os nomes para falar para vocês agora, mas várias, várias associações internacionais, além de, isso falando no âmbito estatal, né? Além de que a gente tem também, principalmente com o movimento de globalização, a gente tem o próprio questionamento das identidades nacionais, como a gente tinha antes, uma identidade considerada fixa de um determinado país, uma ideia de povo originário
e aquela questão de que se utilizava mesmo para fundamentar e justificar o sentimento nacionalista, né? Então, com essa globalização e essa redução e abertura de fronteiras, a gente tem um maior questionamento. Você passa a ter contato com o diferente, com o outro. A gente pode ver aqui no próprio Mato Grosso do Sul, onde a gente está, na fronteira aqui com o Paraguai, né? Como definir o que é exatamente brasileiro, o que é exatamente paraguai nas cidades gêmeas de fronteira, por exemplo. Então, é uma mistura, né? A gente não tem que ter mais aquela noção de algo totalmente separado e diferente, né? Acaba sendo que uma mistura. E isso ganhou um foco maior a partir do século XX mesmo, por conta, principalmente, desse fenômeno da globalização. Então, enfim, muitas questões aí que envolvem, e isso que acabou definindo o que seria esse Estado contemporâneo, né? Então é um Estado que ele não mais exerce aquela soberania absoluta que ele detinha até o início do século XX e um pouco ainda naquele século, principalmente esse ponto, né? O que mudou. E essas outras questões que eu também mencionei para vocês, né? Então é um Estado um pouco diferente, né, do que a gente tinha naquela época. Então, isso é só para vocês poderem se situar um pouco aqui no conteúdo. Mas, saindo um pouco da questão do Estado contemporâneo, a gente tem que discutir sobre quais são as finalidades do Estado, tá? E, na verdade, aqui a gente fecha um parênteses, né? Porque essa questão da finalidade do Estado e o que eu vou falar daqui para frente não necessariamente quer dizer e diz respeito somente ao Estado contemporâneo, tá? Isso são questões teóricas que, é claro, a gente aplica também ao estado que a gente tem hoje, aplica, se a gente quiser. Só que, como são questões teóricas, a gente também pode utilizar para os estados na antiguidade, os estados na, modernos e tudo mais, tá? São classificações. Hoje a aula tem muitas classificações. Em relação às finalidades do Estado, a gente vai ter que pensar um pouco sobre o papel, né? Sobre para que existe o Estado, né? É somente um órgão formal que está ali, não serve para nada, ou realmente tem uma função, ele tem um papel a desempenhar em relação aos seus cidadãos, aos poderes, aos órgãos que nele estão constituídos? E para isso foram surgindo aqui diversas correntes, né, que tentavam explicar essas finalidades do Estado. A primeira corrente, e aqui eu destaco já que não é algo que necessariamente anula, né, as outras, são três principais. Não, uma não anula necessariamente a outra, são só diferentes aqui. Então, cada corrente aqui pensa de uma forma, ou tem um âmbito diferente. Nessa primeira corrente, vai ser dividido aqui entre fins objetivos e fins subjetivos. Então, em relação ao primeiro tópico de fins objetivos, eles dizem respeito ao papel que o Estado possui ao longo da história humana. É algo que não vai se modificar a todo momento, que não vai ser modificado com a mudança da própria sociedade. Então seria algo quase que imutável, quase que fixo, tá? Por isso que seria objetivo, não diz respeito aos cidadãos, aos sujeitos. Então, de acordo com essa teoria, essa corrente, né, nessa classificação dos fins objetivos, podem ser identificados, então, fins universais comuns para todos os estados ou particulares de cada um. Então, de acordo com essa corrente que defende os fins objetivos do Estado, vamos pensar que todos os estados deveriam ter o fim de buscar o bem comum, tá? Então isso poderia ser um exemplo de fins, né, finalidades universais, que seriam comuns a todos os estados. Ou então vamos pensar que cada estado pode ter um fim, uma finalidade diversa, particular, tá? Vamos pensar que a finalidade de um determinado estado seria seria a expansão territorial. Então, um determinado estado ele vai buscar
o desenvolvimento por meio de expansão territorial, vai querer conquistar outros. Isso poderia ser uma finalidade objetiva de um estado específico, de um país específico. E isso não se alteraria com as mudanças na sociedade ao longo do tempo, tá? Por isso que seria fins objetivos. Ele poderia aqui surgir com esse estado e permanecer até o final dele, né? Já os fins subjetivos, eles estão mais relacionados com a relação, né, do Estado com o indivíduo. Ou seja, não é mais algo que deixa o indivíduo de lado, né, o sujeito, o cidadão de lado e vai tocando em frente. É sim uma finalidade que visa essa, essa estreita relação com o indivíduo. O Estado ele vai nascer e se transformar conforme as finalidades buscadas também pelos indivíduos que o compõem. Então, de acordo com essa teoria aqui dos fins subjetivos, as finalidades do Estado seriam aí a junção das finalidades individuais dos cidadãos. Então, o Estado ele seria um grupo que seria composto por todas as finalidades de todo mundo. Então, vamos pensar que em determinada sociedade, não sei, há 50 anos atrás, as finalidades gerais aí da sociedade brasileira seriam o desenvolvimento de uma teoria religiosa, né, um Estado muito centrado na religião. Então, se a sociedade tem essas finalidades, o Estado também teria. E vamos pensar que, de acordo com o tempo, isso foi mudando, né? A sociedade se alterou e agora, depois de 50 anos, a gente tem que a sociedade como um todo tem um foco muito maior na ciência, né? Então, no desenvolvimento da ciência. Então, essa seria agora a finalidade do Estado, de acordo com os fins subjetivos, por conta justamente disso, né? Subjetivo diz respeito ao sujeito. Então, teria essa relação com o indivíduo, tá? Já para uma segunda corrente, aqui vai dizer respeito, né? Vai tratar em relação ao âmbito de atuação do Estado, né? São essa aqui que tem 3, isso. Então, nessa segunda corrente, a gente tem a divisão nos seguintes tópicos aqui, né? Nos fins expansivos, nos fins limitados e nos fins relativos. Tá? Então, cada uma teria uma finalidade diversa, né, para dentro dessa segunda corrente. Então, de acordo com o âmbito de atuação do Estado. Então, até que ponto o Estado vai atuar no âmbito dos poderes que ele tem, né, em relação aos indivíduos, à sociedade. Para esse primeiro tópico aqui da segunda corrente, os fins expansivos dizem respeito de que todos os fins individuais serão, mais cedo ou mais tarde, absorvidos pelas finalidades estatais. O que isso quer dizer? Que o Estado ele vai dominar tudo e a todos, em algum momento. Vamos pensar que o Estado, aos poucos, ele foi surgindo, cada indivíduo tem uma finalidade, tem uma questão ali que ele é própria, né, que é particular a ele. Só que aos poucos, com o desenvolvimento desse Estado, por ele ter essas finalidades expansivas, né, de expansão, de aumento, ele vai acabar abarcando todas as finalidades individuais. Isso daqui, como assim, né? Isso daqui ele vai querer dizer que ele vai abarcar as finalidades individuais, de certa forma, uma homogeneização das finalidades. Então, de algum modo, o Estado ele vai querer padronizar todas as finalidades de acordo com o que o Estado se propõe. Isso daqui é típico de estados totalitários, tá? Que vão impedir o pleno desenvolvimento do indivíduo. Pouco importa o que o sujeito particular, o que o Eduardo, o que o Tiago, o que a Priscila almejam ali no plano individual particular. O que importa é a finalidade do Estado, da nação. Então, isso daqui é típico de estados totalitários, como, por exemplo, as propostas fascistas, lá na Itália fascista da década de 30, 40, tá, do século passado. Então, tinha essa ideia de realmente
de unidade do país, de um nacionalismo extremo e exacerbado, e de supressão das liberdades e também dos ideais, das finalidades individuais em prol de uma finalidade comum do Estado, tá? Então, é por isso que, de acordo com essas teorias de finalidades expansivas, o Estado ele abarcaria todas as finalidades individuais. Na verdade, iria suprimir, né, todas as finalidades individuais. Ele iria se sobrepor a todos. Então, o Estado ele ficaria muito grande e acabaria suprimindo os indivíduos, tá? Esmagando os indivíduos. Já de um outro lado oposto, né, a gente tem aqui que os fins limitados, né? As teorias que defendem os fins limitados vão acreditar e defender que a atividade do Estado ela deva ser reduzida ao mínimo, especialmente na área econômica. Isso está muito presente nas teorias que defendem o Estado liberal, né, o liberalismo econômico. Então, aqui, para essas teorias dos fins limitados, o Estado ele deveria ter algumas questões específicas, principalmente de ordem pública, questões de segurança nacional, enfim, questões mais amplas para ele se preocupar da organização do próprio Estado, enfim. E as questões econômicas, individuais, e muitas outras coisas ficariam a cargo dos próprios sujeitos, dos próprios indivíduos particulares. Então ele não teria que se sobrepor em relação a isso, tá? Então isso daqui estaria de acordo com essas teorias liberalistas que surgiram principalmente a partir do século XVIII, XIX em diante, né? E, de certa forma, uma mescla de ambas essas teorias que a gente já falou seria aquela que defende os fins relativos. Então, ela vai se pautar, né, numa ideia de que a vida em sociedade é solidária, ou seja, todas as pessoas têm as suas finalidades, os seus objetivos próprios, particulares, só que também tem que ter algumas finalidades comuns, né, de toda a sociedade. Então, eles têm que se ajudar nesse sentido para garantir ali o desenvolvimento de toda a sociedade. E o papel do Estado seria o quê? Conservar e ordenar, né, além de ajudar também o ser humano a atingir uma maior solidariedade possível nas relações humanas. Então, ele deveria garantir direitos e liberdades mínimas, né, para as pessoas, garantir uma certa promoção social do ser humano para que ele pudesse ter essas condições, tá, de se desenvolver em meio à sociedade. Então, apesar dessa teoria não pregar que o Estado deva se inserir em todo o âmbito da vida, ela também não quer dizer que o Estado deva se abster de tudo. Então, é um meio termo ali, né? De que o Estado ele deveria também criar condições, pelo menos iniciais, da vida em sociedade para que as pessoas pudessem, sim, se desenvolver, né? Sejam enquanto sociedade no geral e também no âmbito privado, particular, tá? Falando um pouco agora sobre a terceira corrente, pessoal, a gente tem, deixa eu ver se não tem ninguém entrando aqui na sala, acho que não. Às vezes eu não escuto o aviso do aplicativo. Bom, voltando aqui. Falando um pouco sobre a terceira corrente, gente, ela vai dividir aqui em duas também, duas finalidades. Uma parte defende os fins exclusivos e outros defendem os fins concorrentes. Em relação aos fins exclusivos, né, os que defendem essa posição, para eles seriam finalidades que apenas devem ser responsabilidade do Estado. Então é exclusivo por quê? São coisas que só o Estado deve gerir, deve administrar. Por exemplo, segurança externa, interna. Então, para os adeptos aqui dessas finalidades, dessa teoria, então o Estado deveria se preocupar, né? Na verdade, ele teria que se preocupar somente com essas questões exclusivas aqui de sua responsabilidade.
Então, é defender o país num caso de algum ataque, alguma, enfim, ameaça, segurança interna também, lidar com questões de criminalidade, todas essas questões que envolvam segurança. Só um exemplo, né? Poderiam ter outras coisas também que seriam responsabilidades do Estado. E os fins concorrentes, né? Pessoas que são adeptas aqui dessa teoria defendem que também existem finalidades concorrentes, que seriam aquelas que tanto podem ser do Estado como também da sociedade civil, ou inclusive dos dois juntos, né, em parceria, como, por exemplo, os setores da sociedade para fornecer serviços públicos. É o que a gente tem, às vezes, no âmbito da educação, a gente poderia ter no âmbito da saúde também, enfim, por aí vai, né? Desde que uma finalidade tivesse uma responsabilidade compartilhada, concorrente, por quê? Tanto pode ser de um quanto do outro. Então, tanto do Estado, o Estado poderia fornecer, quanto dos particulares. Então, para essa corrente existiriam finalidades tanto exclusivas quanto concorrentes aqui no âmbito do Estado. Pensando, né, no âmbito das finalidades ainda, a gente também tem que ter em mente como que o Estado atingiria essas finalidades, né? Como que isso pode ocorrer? Para o autor que eu tenho utilizado aqui eu até mencionei o livro na aula passada, não lembro exatamente o nome do autor, mas o livro é Ciência Política e Teoria Geral do Estado, salvo engano. E vocês podem ter na biblioteca virtual, vocês conseguem ter acesso. E então, para o autor, ele defende que o Estado, para que ele possa atingir essas finalidades, e aí, independente de qual teoria aqui que a gente vai adotar, né? Enfim, como eu disse, todas são diferentes, mas não necessariamente vão anular uma com a outra, vai se anular. Então, para que o Estado atinja essas finalidades, ele deveria, primeiro, promover a proteção do indivíduo e também a promoção do indivíduo, já que o indivíduo, né, o sujeito particular, as pessoas, precisam de proteção no âmbito de segurança, saúde e tudo mais, e também promoção, por quê? Já que essas pessoas também têm suas finalidades, os seus objetivos particulares, o Estado ele tem que promover condições para que as pessoas atinjam essas finalidades particulares também, ou enquanto sociedade. E aí vai depender, como eu disse, de qual corrente aqui você vai se filiar, né? Se for uma corrente, por exemplo, dos fins expansivos, o Estado ele vai ter que tomar conta de tudo. Se for uma dos fins limitados, a atividade do Estado vai ser reduzida ao mínimo, mas ele teria que promover tanto a proteção do indivíduo quanto a promoção dele de alguma forma, para atingir essas finalidades. E a gente tem ainda, dentro dessas formas de atingir as finalidades, mais três classificações aqui de teorias que vão tentar justificar aqui como que o Estado pode atingir, né? A gente falou um pouco das teorias que classificam as finalidades e agora a gente vai falar das teorias que classificam as formas de atingir as finalidades. Eu mencionei que a aula de hoje tem muita classificação mesmo. Então aqui a primeira delas é a teoria abstencionista, tá? E muitas delas, é claro, vão fazer referência as finalidades. Por quê? Se o Estado tem finalidade limitada, por exemplo, é muito provavelmente que ele vai estar aqui mais voltado para essa teoria abstencionista, de que o Estado ele deve limitar a atuação à manutenção da ordem, sem qualquer interferência na iniciativa individual. Então, aqui, como eu disse, é o que a gente vê nas propostas liberais, né, do liberalismo, principalmente econômico. Então, o Estado ele deveria, enfim, deixar ali a questão da economia para que haja uma livre concorrência, livre mercado e tudo mais, e também em outras questões, por exemplo,
para esses adeptos liberais, o Estado ele não deveria sequer promover educação, saúde, se a gente for pensar aos adeptos mais da ala mais radical, né? O Estado ele não deveria promover sequer saúde, educação, já que as pessoas que deveriam buscar aí por meios próprios, né? Se acontecer um acidente, você está morrendo na estrada, você teria que se virar para buscar um hospital e pagar por isso, né? É claro que o Estado teria uma outra organização, enfim, para que isso fosse possível, né? Mas pensando no âmbito da educação também, cada um escolheria ali o seu tipo de educação, faria da forma como bem entendesse, né? Enfim, e é claro, houve severas críticas a esse modelo justamente porque nem todas as pessoas têm as mesmas condições iniciais aí para se pensar no modelo liberal, né, de que o Estado seria abstencionista. Então, a não ser que todos, a gente pensar no modelo ideal, que todas as pessoas tivessem condições, tanto financeiras, materiais, quanto, enfim, psicológicas mesmo, de agir dessas determinadas formas, o Estado, ele, assim, as pessoas muito dificilmente iriam conseguir sobreviver aí a um estado desse, né? Passariam sérios percalços, né? Já que nem todos possuem aqui as mesmas condições, como eu mencionei. Já para a teoria socialista, seria justamente o contrário, né? Se na abstencionista a gente tem essa abstenção do Estado, esse afastamento estatal, uma redução do Estado, né? O Estado mínimo. Na teoria socialista é o contrário, seria o Estado máximo aí, né? Então seria a intervenção do Estado em todas as matérias. Se a gente for pensar no âmbito também da ala radical aqui, né? Tudo seria compartilhado e tudo seria distribuído, feito por meio de algo relacionado ao Estado, tá? Tudo mesmo, até questões relacionadas à propriedade, enfim. Então, pensando aqui nesse âmbito mais radical da teoria socialista também. E a gente tem a teoria eclética, que seria, de certa forma, um misto das duas, né? É um meio termo também, né? Estaria aqui agregando elementos de ambas as correntes anteriores para seguir um caminho intermediário. Como assim, né? Então, o Estado, ele, além de exercer suas funções primordiais, né, de ordem, segurança, enfim, essas questões estatais propriamente ditas, ele ele também deveria, né, além de defender as liberdades individuais, ele deveria auxiliar na iniciativa privada para as variadas funções, tá? É o que a gente vê com o chamado Estado Social, que se desenvolveu principalmente durante o século XX, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente tinha antes ali um Estado que ele se atinha às questões meramente de organização e não tinha esse foco para o social, e principalmente a partir do século XX, por uma série de questões, ah, vários países adotaram esse modelo de um Estado social, pensando, é óbvio, no bem-estar da população, principalmente buscando uma garantia de liberdades individuais, ou seja, você não vai ter a sua liberdade suprimida, né, com o Estado atuando em tudo, mas também você não vai ter uma abstenção total do Estado, tá? Um Estado totalmente omisso, tá? Então ele ajudaria, né, auxiliaria na iniciativa privada também para as várias funções. É o que a gente tem mais próximo hoje, né? Se a gente for pensar, por exemplo, serviços públicos como educação, saúde, previdência, tudo isso é o Estado atuando para dar condições às pessoas de se desenvolverem, né? Se a gente for pensar aí no âmbito do Estado liberal, não teria nada disso, né? As pessoas realmente ficariam aí à mercê total da iniciativa privada. Mas, de acordo com essa teoria eclética, a gente teria um misto, né? O Estado ele também não interviria em tudo, mas também não deixaria o totalmente abandonado, né? Então teria aí o mínimo
de intervenção para poder suprir algumas carências e auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento, tá? Então, é o mais próximo que a gente pode ter hoje aqui do Estado brasileiro e da maioria dos países, né? Na grande parte, se aproximaram muito a partir do século XX dessa questão do Estado social mesmo, tá? Apesar de que muitos hoje têm, de certa forma, algumas medidas de restrições por conta de crises econômicas e vários fatores aí, enfim, que acabam alterando isso também, mas ainda assim possuem uma série de serviços, né, e questões que ajudam e auxiliam as pessoas ao seu desenvolvimento pessoal e da sociedade como um todo também. Tudo certo até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá dando para entender? Quer que explique mais devagar? Não sei se estou falando muito. Então a gente passa para as formas de estado. E aqui mais classificações para vocês. Eu vou tentar, tá? Não, não exigir tanto essa questão de classificação de vocês na prova, porque eu sei que é realmente difícil de lembrar tudo isso aqui de uma vez só, mas eu tentei simplificar aqui para a gente também não perder tanto foco e que vocês pudessem entender, né? Trouxe pelo menos o mínimo aqui de cada ponto. Então, dando sequência, pessoal, a gente falou aqui dessas teorias que buscam atingir as finalidades do Estado, e agora a gente vai falar um pouco sobre as formas de Estado. Então, quais tipos de Estado que existem, né? Como que eles se organizam? E a gente tem basicamente três formas, né, de organização estatal. A primeira delas é o que a gente bem conhece, que é a chamada federação. A federação, inclusive é o que a gente tem no Brasil, seria que a união permanente entre dois ou mais entes, né, entes federados, que abrem mão da soberania em favor de um ente central, que seria a União, o país, conservando parte de sua autonomia. Então a federação seria isso. A gente tem aí, por exemplo, no Brasil, vários estados, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e por aí vai. Cada um tem uma autonomia, só que eles abrem mão de certa soberania que eles poderiam ter. Isso vem muito em parte do que a gente, da nossa formação mesmo histórica, né? Para quem se lembra aí das aulas de história, a gente teve a nossa colonização, apesar de certo fracasso daquele sistema, né? Nas capitanias hereditárias, que foram ali divididos os trechos do território do Brasil em capitanias hereditárias, depois viraram províncias e que tinham a sua autonomia, inclusive muito maior até determinada época do que a gente tem hoje nos estados. Só que depois, com o golpe republicano e, enfim, a mudança da organização aí do Estado brasileiro, a gente teve a união aqui de uma federação, né? Então, todas essas províncias viraram estados, né? Viraram estados e a gente passou a ter uma federação, que inclusive é a forma adotada pelos Estados Unidos, que foi provavelmente de onde o Brasil pegou referência para fazer isso. Então a gente virou uma federação. Vários estados, cada um tinha a sua autonomia, tem ainda, né, certa autonomia. A gente pode ver isso, inclusive, pelo fato de cada estado ter a possibilidade de fazer a sua própria constituição. Então pode ser que vocês não saibam, mas o estado, cada estado tem uma constituição própria também. A gente tem a Constituição Federal e os estados têm as constituições estaduais também, que aí vai discorrer a respeito da própria organização do Estado. Então, a gente tem um poder central, que é a União, lá em Brasília, lá o poder central, só que a gente também tem as ramificações, né, os poderes que conservam ainda parte de sua autonomia, que são dos estados e do Distrito Federal, de certa forma.
né? São os entes da federação. E então essa é uma forma de organização do Estado. Partindo para uma outra forma, a gente tem o Estado simples ou unitário. Só falando aqui, né, de outros países, né? A gente tem o Brasil, os Estados Unidos, que são, acho que, os grandes maiores exemplos aí de federações. E falando do outro tópico, né, da outra forma de Estado, a gente tem o Estado simples ou unitário, ao contrário da federação, ele tem um poder central, né, centralizado, e uma única unidade de poder político interno ou uma única ordem jurídica. O que isso quer dizer? Tem um único polo do poder no país. Então você não tem como no Brasil, por exemplo, os governadores exercendo o seu poder ali no âmbito do Estado, né? Como a gente viu em grande parte eu acho que o exemplo aqui da federação ficou muito claro na questão da lida aí com a pandemia, né? Cada estado tinha a sua forma de combate ali, a sua forma de atuação mediante a situação de pandemia. Então, isso numa federação, porque os estados têm a sua autonomia. Num estado simples ou unitário, isso não seria possível, porque o poder seria todo centralizado. Isso ocorre, por exemplo, em Portugal, na França e outros países, tá? Aqui na América Latina, eu imagino que. É que eu não conheço muito exatamente as configurações aqui dos países, mas eu imagino que os países menores, acho que o Chile, salvo engano, eu tinha visto, eu tinha lido em algum lugar, o Chile ele tem um poder centralizado, apesar ele pode até ter divisões administrativas, só que você não tem, por exemplo, uma autonomia muito grande. Então, o Chile, Portugal, por exemplo, é dividido em regiões. Portugal tem regiões, tem Bragança, a região do Porto e tudo mais, só que eles não têm uma constituição própria como a gente tem no Brasil, em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eles são regiões meramente administrativas ali que não tem qualquer ou não tem muita autonomia. Tá? Então isso seria um estado simples, geralmente em países menores, né? Por conta da facilidade que se tem de organização mesmo. Então seriam estados simples ou unitários. E por fim, uma outra forma de estado seria a chamada confederação. Que a confederação é o quê? Seriam estados soberanos e independentes que se unem, né, por motivos de semelhança, de objetivos ou de planos políticos, tá, mediante um tratado internacional. Então eles se juntam, né, não formam um país, um terceiro país, tá? Então continua sendo estado separado, normal, cada um com as suas questões. A única coisa é que eles vão se unir para pontos muito específicos. Então pode ser algo no comércio, pode ser alguma coisa política, inclusive, que eles têm essa união. Como exemplos, a gente tinha hoje, atualmente, eu dei uma pesquisada, eu não consegui localizar algum exemplo de estados confederados, né, de países confederados atuais. O que eu consegui ver de exemplos para vocês seria o caso dos Estados Unidos pré-independência. A gente tinha os confederados, né, os estados confederados, que eram, cada estado tinha ali a sua independência total ali, entre eles, né, é claro, e eles eram uma confederação. Mais recente que isso, na década de 50, 60, acho que na década de 50, a, deixa eu ver o nome correto aqui, República, não, calma, eu tinha deixado separado aqui, para não perder, mas eu perdi, eu acho. República Árabe Unida, que era uma união entre o Egito e a Síria, que durou ali de 58 até a década de 60. Foram poucos anos, tá, que eles decidiram se unir. Parece que depois o Iêmen se juntou a eles por pouco tempo também, e por conta de outras questões depois acabou sendo dissolvida. Então, veja um exemplo, né? Os países, eles existiam antes, passaram a se juntar ali por questões próprias deles, por meio de algum tratado,
e depois se separaram, permaneceu o Egito sendo o Egito, a Síria sendo a Síria, normal, tá? Então, isso é uma confederação. Cada um tem uma autonomia, uma independência muito maior, tá? Eles não formam um terceiro país. Então, isso seria um exemplo de confederação. Dando sequência ao conteúdo, a gente tem também as formas de governo. A gente falou das formas de Estado, né, que é a forma do país, do próprio país, e a gente tem as formas de governo. Primeiro a gente precisa definir o que é o governo, né? Como que a gente traz aqui essa definição? É uma definição de um autor chamado Filomeno, né, o sobrenome dele, e diz que o governo é o conjunto dos órgãos do Estado que colocam em prática as deliberações dos órgãos legislativos. Então, isso seria para ele a definição do que é o governo. Então, seria essa junção desses órgãos estatais para poder, né, fazer o Estado funcionar. Então, o legislativo faz as leis, o executivo vai ter que executar essas leis, colocar em prática. Tudo isso, essa articulação seria aqui o chamado governo, né? É como que o Estado funciona mesmo. É como que se dá a relação entre governantes e governados também, é o que a gente pode destacar. E para isso a gente tem diversas concepções, pessoal. Talvez aqui é o que mais, é onde tem mais abrangência, tá? De formas de governo. Eu trouxe as mais clássicas para a gente poder ter uma noção melhor. Então, as mais clássicas aqui são de Aristóteles e Maquiavel bem depois, né, também. Mas Aristóteles, ele dividia as formas de governo entre formas puras e formas impuras, né? As formas puras, elas seriam aquelas formas legítimas, né? Tudo conforme ali a lei, né? O próprio país, enfim. E as formas impuras seria algo mais relacionado à ilegitimidade, uma deturpação. Dentre as formas puras, ele definia que existia a monarquia, que seria o governo ali de um monarca, um soberano centralizado, né, central, que detinha de forma hereditária, né, o poder sobre os seus súditos até que ele morresse, né? E teria também a aristocracia, que para o Aristóteles seria o governo de poucos ou o governo dos melhores, né? Aqui tem algumas variações nessas definições. Então seria um governo dos melhores ou governo de poucos. E também a politeia, que aqui também tem variação na nomenclatura, tá? Alguns autores trazem como democracia, outros autores trazem uma outra denominação. Eu trouxe o termo aqui original, e que seria, né, de acordo com Paulo Bonavides, a Zambuja, são autores aqui de ciência política, seria um governo relacionado à população, ao povo, tá? Ou um governo conforme as leis, tá? Isso seria a politeia. É bem próximo mesmo se a gente for pensar da democracia, tá? É que acho que a tradução original mesmo não seria exatamente esse nome, mas seria um governo do povo ali, de camadas da população. Já as formas impuras desses governos seria realmente a deturpação delas, geralmente obtida de modo ilegal, por meio de algum golpe, ou então de forma a desrespeitar as próprias leis, né? Então a gente tem a tirania, que é o oposto aqui da monarquia, é a forma impura da monarquia. É quando aquele governante monárquico, ele acaba usurpando o poder de forma ilegal, ou, enfim. Ou então ele concentra muitos poderes e passa a desrespeitar as próprias leis daquele estado. Então seria uma tirania. O contrário, né, a forma impura da aristocracia seria a oligarquia, que seria um governo aqui também de forma impura por parte de pequenos grupos, por parte de grupos da população, por parte de grupos da sociedade que exerceriam também de forma impositiva, em forma de violação às leis. A mesma coisa ocorre com a demagogia, que seria a forma impura da politeia, tá? Seriam, então, né, a demagogia seria então o governo
por parte de setores da população ou facções da população, alguns autores dizem isso, também de forma ilegítima, né, que buscariam o governo exercer o governo de um determinado estado. Então, só para vocês terem ideia aqui, não precisa ficar exatamente decorando cada um deles, tá? É só lembrar da ideia geral, do que quer dizer. Se alguém depois quiser se aprofundar, podem procurar algum artigo na internet, alguma coisa que para se aprofundar nessa temática também. Mas eu acho que para vocês aqui, sabendo o que é e alguns conceitos comuns, vocês já conseguem aqui ter um conhecimento bom. E partindo para uma outra concepção, que é a de Maquiavel, a gente tem a divisão bipartida aqui do governo. Seria entre monarquia e república. Tá? Aqui a concepção já de Maquiavel, lá 1000 anos depois aí de Aristóteles. E deixa eu só tirar um negócio aqui que tá. Saiu aqui da tela. Professor, Oi, pode falar. deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, que senão eu tô com medo de esquecer depois de te perguntar. Onde que a gente consegue visualizar a nota daquele trabalhinho? Onde que o senhor postou? Pelo AVA, eu não sei exatamente como vocês fazem, porque o meu sistema é diferente, mas vocês têm que acessar o extrato de pontuação, não sei exatamente se é isso, que tem a nomenclatura aí. No extrato, em algum... Você já não conseguiu ver as notas? Porque eu sei que tem uma parte geral que você consegue ver um círculo assim com a pontuação que você já tem falta para atingir. E se você abre o extrato completo, aí vai aparecer tudo detalhado o que eu dei de atividade. Ah, tá, entendi. Não tem aqui opção extrato, sim. Eu acho que é por aí, então. Aí você vai ver, tem o nome, né, das atividades, prova, né, avaliação 1, avaliação 2, que ainda vai ter. E essa atividade está atividade 3, tá? Atividade Então, 3, então. atividade 3, Tá bom, beleza, professor, é por obrigado. aí mesmo, por nada. E é sempre bom vocês conferirem, aproveitando a deixa aí, sempre bom conferir esse extrato para ver se o professor não esqueceu ou se às vezes lançou errado, tá? Então vão conferindo aí para não ter problema, tá? Então só retomando, né, dessas formas impuras. A tirania seria esse poder, um poder supremo muito concentrado ali, exercido de forma corrupta. A oligarquia seria um pequeno grupo ali dominando também de forma injusta. E a demagogia, alguns chamam de oclocracia, tá? Seria um poder exercido por facções populares, né? Pela grande massa, né? Tudo também de forma ilegal, corrupta, né? É a forma corrompida para o Aristóteles. Tem também depois um pensador, depois do Aristóteles, que é um pouco mais recente, chama Políbio, que ele complementou um pouco essas teorias do Aristóteles. Ele dizia que essas formas elas eram cíclicas, tá, na sociedade. Então ele, salvo engano, ele falava que começava numa monarquia, depois vinha para a tirania, aí aristocracia, oligarquia, e por aí vai. E era um ciclo dessas formas de governo, pelas próprias questões da sociedade mesmo. Mas eu acabei deixando ele de lado porque o que mais importa aqui é o Aristóteles. Mas só para vocês saberem que ele existe. E já o Maquiavel, bem depois, né, mais recente, ele traz essa concepção bipartida aqui das formas de governo. Para ele existia somente a monarquia, que é o que eu já expliquei para vocês, né, o governo por parte de um soberano, que exerce um poder ali hereditário e vitalício, até que morra ou abdique. E a república, que ela tem um caráter mais ligado à escolha, né, dos representantes por parte dos cidadãos. O Estado ele deve atender às finalidades sociais, né, às finalidades do interesse público. Então não é, ele se distancia um pouco da monarquia nesse sentido, principalmente, tá? É que a gente tem também as monarquias constitucionais, né, enfim,
outras variações aí. Mas se a gente for pensar principalmente na monarquia absolutista, em que o Estado basicamente era representado pelo soberano, a República é totalmente oposto, né? O Estado ele não tem nada a ver com o representante ali. O representante é transitório, ele vai passar e, e ele está ali para servir a nação, o Estado, né? Então é um pouco diferente nesse sentido. Então, para o Maquiavel haveriam essas duas formas de governo, que inclusive a República é o que a gente tem hoje no Brasil, né? E em grande parte também do mundo. Acho que a gente tem também muitos países monarquistas ainda, grande parte monarquias constitucionais, só que a gente também tem muitos países republicanos. Continuando, pessoal, nas classificações, a gente tem também os sistemas de governo. Tá? Então a gente falou aqui das formas de governo, né, que seria essa organização, como que se relaciona os governantes com os governados, né? E agora a gente tem os sistemas de governo, que seriam aqui a relação entre os próprios poderes do Estado. Tá? Então eu só trouxe uma definição também do Filomeno, que seriam aqui os tipos de exercício das funções do poder político, de acordo com o relacionamento que mantenham entre si os órgãos das funções legislativas de um lado e executivas do outro. Então, e como que se relacionam os poderes do Estado, né? Então, como que o executivo se relaciona com o legislativo, o executivo com o judiciário e assim por diante. E aqui a gente tem também as questões importantes que eu queria a atenção de vocês. Temos a divisão entre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. São as três principais classificações aqui de sistema de governo. Tá? Então, a primeira delas é o presidencialismo. Pessoal, o presidencialismo, ele nasceu lá nos Estados Unidos, com a Revolução Liberal também, que o caso acabou culminando aí com a independência dos Estados Unidos, e século XVIII, 18, né, 1700 e pouquinho, e nasceu então nos Estados Unidos esse sistema de presidencialismo em que existe a figura de um sujeito chamado presidente, que é eleito pelo povo. Né? O povo elege esse presidente para que exerça duas funções principais: função de chefe de Estado, tá? E função de chefe de governo. Chefe de Estado nada mais é do que a figura, vai depender, é claro, de cada sistema de governo aqui, mas é a figura da pessoa que representa o Estado, que representa a nação como um todo. Então tem algumas funções ali, por exemplo, representar o país no âmbito externo enfim, numa reunião entre países, num, num tratado internacional, numa convenção. Isso é típica atuação de chefe de Estado. Tá? Como eu disse, vai depender vocês vão ver um pouco a diferença no parlamentarismo. E o chefe de governo é as funções executivas propriamente ditas, né? Quem governa em si o país, quem executa ali as leis, enfim, as prerrogativas de chefe de governo são basicamente essas, de colocar em prática ali o, o andamento do Estado, né, do país. Então, no presidencialismo, e é por isso que a gente também não tem tanta noção do que é essas funções propriamente separadas, né? No presidencialismo há uma confusão entre essas funções, não tem uma separação, como aqui no Brasil. A gente tem um presidente que é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Né? Ele tanto pode exercer essas funções de representar o país no âmbito internacional e exercer esses poderes de Estado, quanto o chefe de governo, que é ele que vai botar ali as leis para funcionar. Né? É o maior poder hierárquico executivo no país, justamente porque ele vai concentrar essas funções aqui. Então, o presidencialismo ele tem essas características que eu acabei de falar para vocês. E agora talvez fique mais claro quando a gente vai falar do parlamentarismo, que aqui vai ter sim distinção entre chefe de Estado e chefe de governo, tá? Talvez seja essa uma das principais diferenças aqui entre os sistemas de governo que vocês vão ver, tá?
Então, falando do parlamentarismo. Pessoal, o parlamentarismo ele é um sistema bem mais antigo, que ele decorre quase que de uma forma histórico-natural aí da própria evolução social, né? Se a gente considerar que a sociedade evolui, né? Mas dos próprios movimentos históricos aí que surgiu esse parlamentarismo como resposta, em grande parte, aos poderes concentrados aí na mão dos soberanos, dos reis e imperadores. Surgiu na Inglaterra, lá no século XII, né, assim, o embrião desse parlamentarismo, só que ele se aflorou principalmente a partir da Revolução Inglesa, ou Revolução Gloriosa, no século XVII, 1648, eu acho, por volta dessas datas. E então, com a Revolução Inglesa, que limitou muito o poder do soberano, do monarca, naquela época, lá na Inglaterra, e deu mais poderes ao parlamento. Então, o rei, não sei se vocês vão lembrar aqui daquela expressão, né? Que o rei reina, mas não governa. Então, seria basicamente isso. Passou a ter essa figura do monarca, quase que meramente representativo, e é claro que tem uma série de prerrogativas ainda, tem. Só que o parlamento ele acabou concentrando, né, os poderes. E o parlamento ele nada mais é aqui, se a gente for pensar e fazer um paralelo com o Brasil, é basicamente o poder legislativo, né? O poder de que está nas mãos aí dos deputados, senadores, isso aqui no Brasil, tá? Deixa eu só colocar para carregar aqui o notebook. Mas, por exemplo, na Inglaterra, que a gente tem o parlamento britânico, eles são divididos aí salvo engano, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Que tem a mesma coisa também, né? São pessoas, salvo engano, uma das câmaras não é eleita. Não me recordo agora o sistema específico lá da Inglaterra. Mas, no geral, são representantes eleitos para o parlamento, como se a gente pensar aqui nos deputados e senadores. E a distinção está no seguinte, né, em relação ao presidencialismo. Existe sim diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Então, geralmente, tá? Geralmente, o parlamento, tá, nomeia um primeiro-ministro, tá? Ou então o chefe de Estado nomeia um primeiro-ministro. Mas vamos por partes então aqui, né? Primeira coisa, tem diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Vamos pegar a Inglaterra, que é o exemplo mais clássico. Quem é chefe de Estado? É a rainha Elizabeth II. Ela que é a monarca, a rainha. Então ela é que representa a Inglaterra, tem esse ideal de união ali da Commonwealth, da comunidade de nações, da Inglaterra, propriamente dita também, e ela que representa o Reino Unido, tá? E ela que vai em enfim, em algumas conferências internacionais, tem algumas prerrogativas, mas quem realmente governa e exerce, ele que coloca em prática os planos de governo, enfim, as medidas mais efetivas para governo, para governar a Inglaterra em si, é o primeiro-ministro, tá? Então existe essa diferenciação. Aqui no Brasil não, como é presidencialista, a gente tem o presidente exercendo as duas funções. Mas em outros países, no geral parlamentaristas, a gente tem essa diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Então sempre vai ter ali um primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que vai exercer essa parte executiva mesmo das ações governamentais. O chefe de Estado, geralmente, ele tem poderes limitados, ou até mesmo simbólicos, como é o caso da Rainha Elizabeth. Ela tem os poderes bem limitados, tá? Quase que simbólicos mesmo. Então, são bem, assim, poucas prerrogativas que possui, ou até mesmo as que possui são pouquíssimo utilizadas, né, por conta dessa tradição mais, como que eu posso dizer, mais retraída aí da monarquia inglesa, pelo menos, tá? E a gente tem um chefe de governo que realmente é o que lidera de fato as ações do Poder Executivo.
No modelo parlamentarista, ambos, tá? Tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo podem ser indicados ou destituídos pelo parlamento. Então, essa é a diferença. O poder de fato está aqui, ó, no parlamento. Então, são eleitos pelo povo ali no geral, né, esses parlamentares, e eles que, no caso da monarquia inglesa, o chefe de Estado é fixo, né, por conta do sistema de governo lá da monarquia. Só que em outros países que não possuem uma monarquia, o próprio chefe de Estado pode ser indicado pelo parlamento também, tá? No geral, tá? Nos países que a gente mais conhece, existe eleição tanto para o chefe de Estado, que no caso o presidente, pode ser um presidente também no modelo parlamentarista, enfim, ou então o semipresidencialismo, mas enfim, tem o chefe de Estado que é eleito e o parlamento também é eleito. Só que quem indica o primeiro-ministro é o parlamento. Então existe essa relação aí de que o parlamento acaba indicando pelo menos o primeiro-ministro, né, na maioria das situações. Em alguns casos até pode ser o chefe de Estado também, mas é menos comum. E pode ser inclusive destituído, né? Então, como eu disse para vocês, esse poder de fato aí está na mão do parlamento. É claro que gera instabilidade, né? Então, vai ter todo o procedimento e, enfim. Mas, se quiser, pode destituir o próprio primeiro-ministro ou o chefe de Estado, a depender da situação. E falando aqui da outra possibilidade, a gente tem o chamado semipresidencialismo, que é a mescla, né, do parlamentarismo com o presidencialismo. É um meio termo também. Foi originário principalmente na França, a partir da Revolução Francesa, tá, em 1789, e nele vai existir um presidente compartilhando o poder com o primeiro-ministro. Então, a gente tem um chefe de Estado e um chefe de governo novamente. Só que o chefe de Estado, que aqui é o presidente, ele não tem funções meramente simbólicas, como é o mais frequente no parlamentarismo. Ele pode, por vezes, nomear ou destituir o primeiro-ministro, tá? Então ele tem alguns poderes aqui, de certa forma, e pode dissolver até o parlamento se ele quiser. E geralmente esse presidente, esse chefe de Estado, ele é eleito pelo povo. Então ele tem essas prerrogativas. E o primeiro-ministro é o que vai também exercer as atividades de governo, né, normal. Só que a diferença é que no parlamentarismo o centro do poder mesmo está no parlamento, que pode nomear e destituir o chefe, pelo menos o chefe de governo, às vezes o chefe de Estado. E o presidencialismo não. O centro está um pouco mais no presidente aqui, né, no chefe de Estado, que pode ter um poder sobre o próprio parlamento e o primeiro-ministro, tá? Então, aqui seriam essas diferenças. Então, como que a gente pode classificar o Brasil? O Brasil tem uma federação, tá? Como aqui, deixa eu voltar aqui. Como forma de Estado, ele tem uma federação, tá? Como forma de governo, qual que é a forma de governo do Brasil? É a República, tá? A República Federativa do Brasil, tá até no nome, né? República Federativa do Brasil. E sistema de governo, qual que é o sistema de governo? Presidencialismo, tá? Então, lembre-se pelo menos da classificação do Brasil aí. Isso vocês vão retomar em constitucional também. O que mais que tem aqui? Ah, e falar um pouco agora, algumas questões aí, que ainda tem, sobre democracia. Alguém tem alguma dúvida até agora? Vamos dar sequência então, falando um pouco sobre democracia, pessoal. Esse era o tópico que eu ia deixar para a aula que vem, mas eu acabei trazendo tudo hoje aqui, que a gente tem tempo ainda. E dá para finalizar o conteúdo já. Pelo menos vocês ficam livres aí para estudar na semana que vem. Já que o conteúdo da semana que vem não ia dar tempo de eu cobrar na prova mesmo. Então eu já trago aqui para eu poder cobrar mesmo. Pessoal, a democracia ela é um ponto muito importante também, né, enquanto forma de Estado aqui, de governo, na verdade, né? Forma
regime ou forma de governo, ela é muito importante porque não existe, né, não tem como a gente pensar em um Estado sem que haja um regime ou forma de governo. Então tem que ter, ou que seja uma monarquia, que seja enfim, uma aristocracia, que hoje é bem quase, não sei se existe alguma, ou que seja uma democracia. Então, a gente tem que ter aqui uma forma de governo, né? De alguma forma ou de outra. E a democracia ela é muito importante, principalmente enquanto definição, né? Enquanto define uma organização política para o país, né? Com base em que esse país vai se pautar. Atualmente, a maior parte dos países se define enquanto democráticos, né? Isso independente aqui se é presidencialista, se é parlamentarista, se é monarquia, o que quer que seja, a maioria se define enquanto democrático por quê? É justamente a participação, e aqui a gente já comentou um pouco atrás, a participação do povo, né, dos cidadãos, em maior parte nas decisões e nos rumos do país, do governo, do Estado. Ela tem raízes lá distantes, na antiguidade, dos gregos, né? A gente acabou de comentar também de novo. Os gregos que vivenciaram, de certa forma, mesmo que por breves períodos, a democracia, como alguns autores afirmam, de forma plena, tanto no plano teórico, porque foram eles que definiram ali os rumos da democracia, quanto de forma prática, porque eles que, de fato, se a gente for pensar de uma certa maneira, eles colocaram em prática a democracia em algumas cidades-estados, né, como Atenas, por exemplo. Apesar de sofrerem críticas por conta de uma noção muito restrita de cidadania. Então, como eu mencionei nas aulas de História do Direito, não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos, não eram todos. Então, eram somente umas pessoas com maior status na sociedade, enfim, escravos não participavam, mulheres no geral também não participavam, e por aí vai, né? Era bem restrita a noção de cidadania deles. Só que no âmbito aqui do que era considerado cidadão, as pessoas elas tinham sim um, um espírito aqui bem democrático de participação, já que eles se concentravam, era uma democracia direta, como a gente vai ver a classificação já já, então eles se concentravam para poder tomar e participar dessas decisões da cidade-estado naquela época, de forma democrática, ou seja, participando, né? Eram os cidadãos participando do governo. Tinha o governante? Tinha. Só que os cidadãos participavam nas deliberações. O seu desenvolvimento, da forma como a gente conhece hoje, ele se deu principalmente a partir do século XVIII, né? Após intensos conflitos por conta da concentração de poder e de prerrogativas nas mãos de poucas pessoas, como era o caso da nobreza, do clero, também dos monarcas, né, principalmente absolutistas, que concentravam poderes, prerrogativas e direitos que não eram estendidos à maior parte da população. E eles que poderiam decidir, principalmente no âmbito do absolutismo, o monarca podia decidir sobre tudo e todos, né? Ele tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas. Então, por conta de vários debates, influência, debates, né, conflitos, na verdade, por vezes armados, a Revolução Francesa e, enfim, as revoluções liberais, principalmente, dentre outros conflitos que surgiram, e influenciados pelo pensamento de Locke, Rousseau e outros pensadores aqui liberais, iluministas daquela época, né? Então partiam do princípio de que o governante ou o Estado ele deveria ser submetido às leis e à vontade geral. Então nenhum governante ele poderia se sobressair, ele poderia se passar por cima de direitos naturais, poderia passar por cima da legislação, da vontade geral. Então, isso tudo influenciou para que houvesse possibilidade de participação do povo nas decisões do governo. E foi aí que realmente desenvolveu-se o Estado, como a gente conhece hoje, democrático, né? Além disso, houve grande preocupação com a preservação de liberdades e reconhecimento de direitos, já que
as pessoas, para participarem aqui das decisões no governo, elas precisam ter liberdades, além de que precisam ter um mínimo de reconhecimento de direitos, né? Então, hoje, a gente concebe aqui a democracia como essa forma aí de governo, essa atuação do governo pautado no respeito às liberdades fundamentais e também a direitos fundamentais das pessoas, né? Além, é claro, de garantir a participação dos cidadãos nos rumos que o Estado, que o país vai tomar. Só para fins didáticos também, a gente tem que ter conhecimento aqui de três principais espécies de democracia ao longo da história. Então, a doutrina majoritária traz essas três. A democracia direta, que seria aquela exercida diretamente pelo povo. É o que a gente vê principalmente na Grécia Antiga, né? Quando você tinha a possibilidade de juntar todos na praça, lá, né, na, na Ágora, acho que era esse o nome, Ágora, e juntar todas as pessoas nessa localidade e que todos pudessem votar, pudessem decidir, debater sobre as decisões a serem tomadas. É de difícil verificação no plano prático, né? Principalmente nos dias atuais. Basta pensar aí numa simples reunião de condomínio, né? Uma assembleia de condomínios. Já dá tanta confusão. Você imagina no âmbito de um país, no âmbito de uma cidade, né? Que seja, você aglutinar todas as pessoas num só espaço e que elas pudessem discutir, debater e decidir também, né? Hoje a gente tem as ferramentas virtuais? Tem, que acabam sendo utilizadas de certo modo, mas acaba não sendo exatamente, né? Você não atinge todo mundo aqui como prevê essa democracia direta, que todos deveriam participar. A gente vê mais essas duas outras modalidades, que é a democracia indireta ou representativa, que de acordo com essa espécie, o poder democrático, né, a democracia, ela seria exercido pelos representantes eleitos pelo povo. Então, o povo elege, né, os representantes e esses representantes que são os responsáveis por exercer esse poder conferido pelo povo. Então, eles estão lá enquanto deputados, senadores, parlamentares, discutindo as questões importantes e pertinentes para o rumo do país. Então, eles vão ser os responsáveis por deliberar e por debater. E já são muitos, né? No Brasil a gente tem mais de 500 aí, deputados, por exemplo. Em outros países tem menos ou mais. Não sei se tem mais. Eu acho que o Brasil é um dos que tem mais, se não for o maior, no âmbito dos deputados ali do Congresso. Então essa democracia seria indireta ou representativa. E aqui a gente tem uma divergência, né? Alguns autores afirmam que o Brasil tem essa democracia indireta ou representativa e outros afirmam que é uma democracia semi-direta. Qual que é a diferença, né? A semi-direta tem o poder político exercido pelo povo por meio de representantes eleitos. Até aí, beleza. Só que também conta com institutos que permitem a discussão de determinados temas diretamente pelo povo. Então, é um meio termo novamente. A gente tem a direta, que é diretamente pelo povo, indireta, que é o povo delegando aos representantes esse poder, e a semidireta, que seria tem os representantes e também o povo participa de forma direta em alguns momentos, por alguns instrumentos, quais sejam referendo, plebiscito, iniciativa popular, veto popular, revogação. E aqui é onde está a questão, né? No Brasil a gente tem alguns deles, pelo menos os três primeiros. E o que eles são, né? Referendo. Pessoal, o referendo, ele ocorre depois que uma lei for feita, uma decisão for tomada, é uma consulta pública, tá? Para a população responder, e é feita depois que a decisão for feita, que a lei for feita, tá? Depois. Então, é o referendo. Normalmente, não tem poder, tá, de fazer com que a lei seja revogada, nem nada. É claro que às vezes os governantes utilizam isso, né, para justamente avaliar a recepção dessa lei. Pode ser que eles mesmos revoguem ou, enfim, não coloquem em prática a lei se o referendo for desfavorável.
Então vamos pensar, criou uma lei hoje aqui sobre, vamos pensar sobre legalização do aborto, por exemplo. Fez uma lei autorizando o aborto. Aí vão fazer um referendo, ou seja, uma consulta posterior à população. Então a população vai ir nas urnas e decidir, olha, a favor ou contra, tá? Vai decidir. E aí os representantes do povo podem verificar, falar, olha, mantém ou não mantém essa lei, tá? Nada impede que eles mantenham. O plebiscito é o contrário, é antes da feitura, né, da confecção da lei, da decisão. Então, por exemplo, no caso do aborto, faz um plebiscito para decidir o que a população pensa a respeito da legalização do aborto. Aí a população vai decidir, é a favor ou contra. Então vai. Aí depois eles se utilizam como base, né, para verificar se realmente a lei ela está de acordo com os anseios, as finalidades da população. Tá? Isso é uma consulta, né? Também não tem vinculação alguma. A iniciativa popular, ela já é um pouco diferente, né? Como o nome já diz, é iniciativa do povo, né? Iniciativa popular. É uma forma de iniciar, de deflagrar o processo legislativo por meio do próprio povo, né? Então tem os requisitos que vocês vão estudar em, em constitucional também, salvo engano, que tem que ter um número X de assinaturas, de tantos por cento dos eleitores, de tantos estados, acho que são 5 estados, uma porcentagem específica para poder esse projeto de lei proposto, né, pela iniciativa popular realmente ter andamento no Congresso Nacional. Aí sim vai ser como se tivesse sido proposto por um deputado, por um senador. Então ele vai ter andamento, aí eles vão ter que votar, enfim, vão discutir sobre isso, e é a população que dá início a esse processo legislativo por meio da iniciativa popular. O veto popular a gente não tem aqui no Brasil, nem o veto nem a revogação. O veto popular ele seria uma forma de, depois que a lei for feita ou que alguma decisão política for tomada, a população ser consultada sobre se realmente vai ser colocada em prática ou não essa lei ou essa decisão. Então ela poderia vetar, ou seja, decidir que não vai ter vigência. Isso é o veto popular. Já a revogação seria a faculdade de revogar o próprio mandato dos governantes. Então, por algum motivo, aquele governante não merece mais ou cometeu alguma falta ali que a população não quer mais que ele tenha mandato, né? Quer revogar o mandato concedido pelo povo mesmo. E também é um processo específico aí que a gente não tem no país. E é uma possibilidade de participação direta da população, tá? Então, isso seria alguns instrumentos da democracia semidireta, tá? E aqui a gente finaliza, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguém quer perguntar alguma coisa, complementar, se souber de algum caso, alguma curiosidade e quiser falar? E aqui a gente finaliza a nossa matéria também, como eu comentei com vocês. Eu vou baixar aqui a lista de presença, tá? Já que de vocês que estão aqui. Bom, pessoal, então Pro- eu já baixei aqui. Oi, pode falar. Professor, é Priscila. Para a prova, claro que é importante estudar, né, o conteúdo completo, mas o senhor fala que tem algum, assim, que a gente, é melhor a gente colocar mais foco nele, assim, para a gente estudar mais Sim. Foca para a prova? no conteúdo que eu dei no segundo bimestre, já é metade da matéria. Então, Uhum. depois da prova, o que caiu na primeira prova, eu não devo cobrar, tá? Já que vocês já estudaram, já viram, tal. Então, o que não caiu na primeira prova, podem estudar, que é uma grande parte, eu sei, mas principalmente as questões, né? E é basicamente o conteúdo ali todo de teoria da norma ali que a gente
que a gente viu, as regras de interpretação, que vocês já fizeram as atividades, e essa parte de teoria do Estado, ou seja, é quase tudo aí depois da primeira prova. Então, aquela parte de Tá história bom. do direito e não precisa retomar, tá? Não vou cobrar agora nessa prova. Mas o que tiver aqui depois da prova pode estudar que tem chance de cair. E é naquele mesmo esquema, deve ser algumas questões, tá, para responder. A prova vale mais também, então vocês têm também chance de tirar uma nota maior. Só lembrando vocês aí que tem que ter os requisitos, né? Vocês têm que ter a pontuação mínima de 2.500 pontos na prova, nas duas provas, né? Juntando as duas. E o restante dos pontos tem que ter pontuação transversal. E esses pontos, tanto transversal quanto as atividades de sala de aula, que é esses que eu dou para vocês, os pontos, eles têm que totalizar, junto com a prova, 6.000. O mínimo, né? Mínimo de 6.000 pontos. Acho que o mínimo de 6.000, acho que quase a maioria de vocês já tem. Só falta mesmo o requisito da pontuação da prova, que teria que atingir pelo menos 2.500 pontos, tá? Então, como a prova vale mais, eu acho que tá tranquilo aí para vocês tirarem nota. Não tem ninguém, Tá bom. depende só quem não fez a primeira prova, né? Aí precisa tentar focar para não perder, tá? Obrigada, Por professor. nada. Bom, pessoal, é isso, tá? A gente finaliza aqui a nossa disciplina. Passei aí por toda a ementa de vocês. Deu, acho que para ter uma noção ao menos introdutória aí. Eu espero que tenha contribuído ao menos com alguma coisa com vocês. Eu vou, como eu mencionei, semana que vem vocês tirem para estudar, aproveitem que eu já consegui finalizar o conteúdo hoje. Então, utilizem pelo menos o momento que teriam que estar em aula, na aula que vem, semana que vem, né, para estudar para a prova, tá? Quem trabalha, exerce outras atividades, pelo menos o momento aí da terça-feira à noite, semana que vem, tira para estudar, né, já que vocês não vão ter aula. E aí a prova podem ir tranquilos também, que não vou cobrar nada do que eu não falei, apesar de ter falado muita coisa. E E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu devo retornar. Não, não vai ter tempo de retornar com vocês para fazer correção de prova nem nada. Aí sim eu devo disponibilizar algum espelho assim para vocês verem a correção, porque o calendário é bem corrido agora no último semestre. Então, eu tenho que publicar as notas até o sábado, dia 5. Depois já tem segunda chamada, exame muito corrido. Então a gente não vai voltar aqui em aula, né, para poder comentar a prova. Aí eu devo disponibilizar um espelho ali, umas respostas corretas feitas por mim. E aí caso alguém tenha dúvida, alguém queira questionar alguma coisa, aí pode mandar e-mail para mim, tá? Que eu respondo vocês por lá, tá bom? Então é a última vez que a gente se vê em aula aqui nesse semestre. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido alguma coisa, que tenha sido útil, né, pelo menos. Eu sei que a distância é um pouco mais difícil, mas a gente faz o possível, né, na medida das circunstâncias. E espero poder ver vocês presencialmente o ano que vem aí, tá? Se tudo der certo. Então, obrigado a todos, pessoal. A gente vai se falando, eu vou passar as coordenadas da prova aí, o calendário disponibilizado, tá? A gente posta no grupo lá. E qualquer coisa pode me mandar e-mail que eu respondo por lá, tá bom? Um abraço a todos vocês, uma boa noite aí. Bons estudos.